Nessa aula a gente vai falar sobre medidas de dispersão. Eu não sei se você se lembra, mas a gente já conversou sobre o cálculo da média. Ou seja, a média é um parâmetro que mostra a que tem naquela amostra, né? Um indicador daquela amostra, né? Então, por exemplo, se em média os suíços comem 9 quilogramas de chocolate por ano, a ideia é que eu não tenha que olhar para o que come cada um dos suíços. A média já represente aquela amostra do total. Legal? Essa é a ideia da média. Agora a gente vai ver que, embora a média possa representar o comportamento de uma amostra, a amostra normalmente é heterogênea em si. Então tem aqueles caras que comem muito chocolate, tem aqueles caras que comem pouco chocolate. Então dá para a gente mensurar essa diferença. Tem também aquelas pessoas que tomam muito café e as pessoas que tomam pouco. E isso nos traz de volta ao nosso caso do cafezinho. Lembra lá? Então o Vladimir ele tomava um cafezinho, a Laura tomava 2, a Lívia tomava 3, o Germano tomava 4 e o Eduardo tomava 5 cafezinhos no dia, tá certo? Lembra disso? E antes que você me corrija e diga que era o Fábio que tomava 5 cafezinhos, o cara chama Fábio Eduardo, vou fazer o quê? Muito bom, existem medidas que permitem com que nós entendamos qual que é a heterogeneidade dessa amostra, quer dizer, se é muito diferente o comportamento ao tomar cafezinhos dessas pessoas, legal? Então, se você olhar lá no gráfico, Vladimir toma um cafezinho por dia, a Laura toma 2, a Lívia toma 3, o Germano toma 4 e o Eduardo toma 5 cafezinhos, tá certo? A média, como a gente calculou, é 3. Então, olha lá, esse ponto médio é igual a 3, e aí eu consigo calcular qual é o desvio que existe de cada um dos integrantes da equipe em relação à média. Então, se eu calcular a distância que existe do Vladimir em relação à média, da Laura em relação à média, da Lívia em relação à média, do Germano e do Eduardo em relação à média, eu vou ter uma medida de dispersão. Essa medida a gente chama de variância, tá certo? E se a gente calculá-la, a gente vai chegar a um valor específico, é o valor da variância dessa amostra. O valor é igual a 2,50, a gente já vai aprender como é que calcula, e tem uma outra medida que é o desvio padrão, que vai ser 1,58. Nesse mesmo espírito, se a gente colocar o rapaz lá que entrou e que toma 19 cafés, né, o Bino, tomando 19 cafés no lugar do Eduardo, a gente vai perceber que as nossas observações ficam bem diferentes. Olha lá, a gente tem lá o Vladimir tomando um café, a Laura tomando 2, a Lívia tomando 3, o Germano tomando 4, e aí vem um louco que toma 19 cafés por dia. Quando eu calcular a diferença em relação à média, primeiro, essa média foi para 5,8, então tá lá 5,8. Se eu calcular a diferença de cada observação em relação à média, então eu vou pegar lá o Vladimir, que toma um cafezinho, e calcular a distância para o 5,8. Eu vou pegar a Laura, que toma 2 cafezinhos, calcular a distância para o 5,8, e assim por diante. Até chegar lá no Bino, que toma 19 cafezinhos, a distância para o 5,8, essas distâncias, a somatória dessas distâncias aumentou pra caramba. Ou seja, eu posso dizer que a dispersão aumentou pra caramba dentro dessa amostra. E aí, efetivamente, se a gente fizer o cálculo, a gente vai ver que a variância subiu para 55,70. Meu, a variância era 2,50, ela sobe para 55,70. O desvio padrão era 1,58, ele sobe para 7,46. Você deve estar se perguntando, mas como é que eu calculo isso? Você está falando aí os números, entendi o conceito, mas como é que a gente faz o cálculo desse treco? Eu mostro para você. Então, basicamente, vamos pegar o caso inicial lá. 1, 2, 3, 4, 5 cafezinhos, né? Como que a gente vai fazer o cálculo da variância? Lembra que, como ela é uma medida de dispersão, a gente precisa calcular a diferença entre o número de cafés que a pessoa toma individualmente e a média da amostra, a média de cafés que são tomados. Então, olha só, o Vladimir, ele toma um cafezinho, mas a gente sabe que na média, aquela primeira equipe tomava 3 cafés. Então, se eu fizer 1 menos 3, eu vou ter o valor menos 2. A Laura toma 2 cafezinhos. Se eu fizer 2 menos 3, eu vou ter um valor de menos 1, e assim por diante. A Lívia toma 3 cafezinhos, menos 3 vai dar 0, né? Dá cravado na média a Lívia. Germano toma 4 cafezinhos, menos 3 vai dar 1. Eduardo toma 5 cafezinhos, menos 3 vai dar 2.
Então, essa é a distância que existe entre cada um dos sujeitos lá que tomam café e a média de cafés que são tomados. Agora, a gente eleva essa distância ao quadrado, porque se não elevar ao quadrado, o menos 2 do Vladimir vai cancelar com o mais 2 do Eduardo, então vai dar problema, né? Então, para fazer o cálculo da variância, tem que elevar esse treco ao quadrado. Então, menos 2 vira 4, menos 1 vira 1, positivo, 0 é 0 mesmo, ao quadrado, 1 ao quadrado é 1 mesmo, e 2 ao quadrado, lá no Eduardo, vai virar 4. Muito bem, a gente soma tudo isso daí, que dá um total de 10, e então a gente tem o somatório dessas distâncias, só que são as distâncias elevado ao quadrado, tá certo? Muito bem, esse número que é igual a 10, a gente simplesmente vai dividir pelo número de observações. Não são 5 pessoas que estão lá? 10 dividido por 5 vai dar 2. E aí, portanto, nós chegamos na variância populacional, que é igual a 2. Legal? Deixa eu fazer um comentário a respeito disso agora. A variância populacional é aquela dispersão de uma população inteira. Mas, obviamente, que aqui a gente está falando sobre pessoas que têm CFP e trabalham em instituições financeiras, mas não são só elas. Então, elas são simplesmente uma amostra de pessoas numa população total. Então, a gente não calcula a variância populacional, a gente calcula a variância amostral. E aí tem uma pequena diferença. No cálculo da variância amostral, em vez de dividir 10 por 5, porque tem 5 indivíduos, a gente divide 10 por 4, ou seja, vai ser o total de indivíduos menos 1, tá certo? E aí a gente chega numa variância amostral de 2,5. Trocando em miúdos, então, a variância populacional vai ser o somatório daquelas distâncias ao quadrado menos a média, dividido pelo número de pessoas ou de observações da amostra, e a variância amostral vai ser exatamente a mesma coisa, mas eu divido por n menos 1. Não sei se você está preocupado em como é que eu vou fazer essas contas, como é que isso vai acontecer lá quando eu estiver, por exemplo, fazendo uma prova para um preparatório, enfim, como é que eu vou lidar com isso? Fique tranquilo, porque no fundo você vai usar HP para fazer isso, ou vai usar o Excel se não estiver fazendo a prova e estiver mexendo com isso. Eu só quis fazer com você para que você entendesse o conceito, mas na prática a gente vai fazer esse treco aí ou usando HP ou usando Excel. Quem estiver fazendo prova vai ter que fazer na HP. Espero que você tenha entendido o conceito da variância. Fique tranquilo que a gente vai utilizar HP para calcular isso numa situação real. Te vejo no próximo vídeo.